Pessoal, parece que agora o futebol brasileiro, aqueles que não gostam de pagar suas dívidas, né? Vou fazer igual a Rubão e Augusto Melo, né? Parece que a farra vai acabar, né? Segundo as informações aí, né? O novo presidente da CBF, né? Parece que já está articulando, né? O fair play financeiro. Pois é isso mesmo que vocês ouviram, né? Parece que o fair play financeiro, até que fim, vai se instalar no futebol brasileiro. Gostei desse novo presidente. Tem que ter atitude, tem que não olhar para um clube ou outro, né? Você sabe, né? Fair play financeiro ainda não tinha sido ainda, como é que a gente possa dizer, estudado, porque vai atingir um Corinthians, vai atingir uns clubes que deve, a situação que já é ruim vai piorar, mas, pessoal, isso aí é bom para o futebol, não é bom só para o Flamengo, só para o Palmeiras, é bom para todo mundo no futebol, né? Não adianta você querer comprar sem pagar, né? Então, maravilha, pessoal. Vamos acompanhar também, pessoal, as gafes, né? O Flamengo sendo ignorado no Mundial de Clubes, né? E tem também jogador aí do Porto que diz que não conhece o Palmeiras, né? Pois essas e outras vocês vão acompanhar agora, pessoal. Créditos do vídeo ao canal Opina Porco, link na descrição. Final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, vamos acompanhar aí, pessoal. Aquecer as discussões nos próximos meses aí, nos próximos dias. Isso porque, finalmente, o processo de fair play financeiro, né, a implementação do fair play financeiro, ela começa a ser debatida. Vamos dar uma olhada, ó. CBF inicia discussões para implementar fair play financeiro no Brasil. O presidente Samir Chayut assinou um documento e a entidade terá um grupo de trabalho para detalhar as novas regras do futebol nacional. Olha só, detalhar as novas regras do futebol nacional, hein? Vamos tentar entender melhor. A Confederação Brasileira de Futebol publicou uma resolução onde oficializa as discussões para implementar o fair play financeiro no futebol brasileiro. O presidente Chayud assinou um documento que cria um grupo de trabalho para debater as regras e os fundamentos do projeto. De acordo com o documento, os clubes e federações interessados em participar das conversas têm até a próxima sexta-feira para manifestar o seu interesse de participar. Chayud destacou a importância de iniciar os debates sobre o tema no futebol brasileiro e afirmou que a ação tira da fila uma demanda que havia sido criada há cerca de uma década. A expectativa é que o futebol brasileiro se atualize e aproxime o formato de gestão dos grandes centros da modalidade na Europa, que já adotam modelos de fair play diferentes em cada país. Hoje é um dia importante para o futebol brasileiro. Estamos assinando a portaria que cria um grupo de trabalho para finalmente tirar do papel o fair play financeiro. Uma demanda antiga dos clubes que há mais de 10 anos esperam por essa prática. Essa é a nova CBF, ágil, aberta ao diálogo e comprometida em resolver questões estruturais. O fair play financeiro não é mais uma promessa, é um projeto em andamento e vamos construí-los juntos. Além disso, pessoal, algumas informações preliminares aí, lá da Jovem Pan, elas trouxeram que dentro dessas medidas você pode ter também o limite de investimentos e de compra de atletas de acordo com a receita da equipe. A equipe vai ter uma porcentagem limite para reinvestir esse dinheiro. E além disso também, clubes que têm dívidas acumuladas não poderão realizar novas contratações nem cadastrar novos jogadores. E esse é uma das diretrizes ali que vai ser discutida dentro desse projeto. Olha, meus queridos, eu vou ser muito sincero com vocês. Se isso daqui realmente acontecer, se isso daqui sair do papel e for executado, meu amigo, o futebol brasileiro tende a evoluir muito. E digo mais, existem muitos clubes que vão ficar, temporadas e temporadas sem poder realizar contratações. Eu não falo de 1, 2 ou 3 clubes brasileiros, não. Eu falo da grande maioria, talvez ali de 60% a 70% de clubes que estão hoje na Série A.
Clubes como Corinthians, Atlético Mineiro, Santos, Internacional. Nós temos muitos clubes que movimentam bilheterias, que estão aí presentes em grandes competições do futebol internacional e nacional. Se a gente fosse espelhar as regras, por exemplo, que você tem na grande maioria dos países europeus, esses clubes eles já estariam infringindo essas regras. E você pode ter certeza que não é só para a Série B não, mas tem clube que vai cair até para a Série C, se isso daqui for realmente levado a sério. É um passo muito importante. O presidente aí, o Samir Chayud, ele começa já colocando na mesa, ele fala que essa é a nova CBF, que é uma nova forma de enxergar, de dialogar, de escutar os clubes, e que o futebol brasileiro precisa disso para avançar e ser igual até os grandes centros europeus. Óbvio que isso leva muito tempo, meus amigos, mas vocês concordam comigo que esse pontapé inicial, ele é um marco muito importante na história do nosso futebol? E ele mesmo falou que este projeto aqui está há uma década em stand-by, parado. E por que tá parado? Por que tá parado? Agora, ele tá abrindo uma possibilidade dos clubes fazerem parte ali de uma delegação que vai coordenar tudo isso, que também vai poder votar tudo isso. E, meus amigos, a gente sabe que a situação da grande maioria dos clubes ela não é boa. A pergunta que fica é a seguinte: os clubes eles vão votar contra ou a favor disso? Obrigatoriamente os clubes terão que aprovar? Vai ter um número mínimo, uma porcentagem mínima de clubes aprovando para isso daqui se tornar uma regulamentação efetiva? Ou não, a CBF vai bater na mesa e falar assim, vocês já deram a sugestão de vocês? Tá, tem um punhado de gente aqui que não aceita, tá? Mas a gente tá batendo o martelo que vai valer. Tem que observar isso também. Se isso daqui não for mais um rodeio político, num país como o nosso, e a gente sabe como que funcionam as coisas, tem muito e muito disso, isso aqui vai funcionar muito bem. Agora, se for um rodeio político, um mero espetáculo e por trás das cortinas, a grande maioria dos clubes tiver a decisão na mão, você pode ter certeza que a gente vai empacar de novo e essa questão do fair play financeiro ela não vai evoluir. Por quê? Não é de interesse de grande parte dos clubes. Você concorda comigo isso? Hoje, praticamente no futebol brasileiro, a gente tem Palmeiras, Flamengo e talvez alguns outros clubes menores que estão assim, situação saudável, no verde, regularizados. Agora, muitos e muitos outros clubes grandes e tradicionais, eles não estão. Então vocês imaginem eles tomando um gancho agora de proibir contratações. Cara, quantas e quantas temporadas o Corinthians vai ter que ficar proibido de contratar? Não só o Corinthians, mas o Atlético Mineiro, que tem uma dívida de mais de 1 bi. O São Paulo, que também tem uma dívida absurda. O Internacional, o Santos. Então vocês entendem que nós estamos falando de clubes muito grandes e muito tradicionais? Vai funcionar ou não vai funcionar? Eu entendo a CBF querer abrir a possibilidade de diálogo. Só que tem que chegar um momento, meus amigos, que o diálogo ele tem que ser limitado. Porque aqui vai conflitar interesses com vários e vários clubes que continuam acumulando dívidas frente às suas receitas e faturamentos para continuar girando a máquina e fazer essa coisa acontecer. É uma sinuca de bico para a CBF. E vamos entender se realmente essa é a nova CBF. Agora, prosseguindo, essa tarde nas redes sociais, muitos torcedores, tanto palmeirenses quanto flamenguistas, eles se revoltaram. Pessoal, sobre o fair play financeiro, poucos clubes, vamos ser realistas, né? Poucos clubes vão aceitar, né? Porque eles preferem a bagunça, preferem do jeito que tá, né? Leva, como é que se diz, né? A farra continua, né? Porque eles querem a bagunça, eles não pagam ninguém, né? Então por alguns bastidores aí de clubes rivais, que inclusive pertencem aos grupos dos respectivos clubes brasileiros que eles irão enfrentar no Super Mundial. O que aconteceu foi o seguinte, lá no Palmeiras, o meio-campista do Porto, o Stefan Eustáquio, ele falou o seguinte, sendo sincero, acho que será o Al-Ahly. Ele foi perguntado
pela repórter portuguesa sobre qual equipe vai ser assim mais desafiadora para o Porto. E aí ele falou: sendo sincero, acho que será o Al-Ahly. Também pelo desconhecimento que temos da equipe, não querendo desrespeitar, óbvio. Muitas pessoas já falaram que é uma equipe muito boa, mas todos os jogos serão difíceis. Muitos torcedores do Palmeiras levaram a mal isso daqui. E justamente porque ele fala assim, né? Pelo desconhecimento que temos da equipe. Então ele considerou o Al-Ahly um clube mais desafiador que o próprio Palmeiras. E além disso, ele falou que isso porque eles não conhecem o clube. Então, ou seja, o clube desconhecido para eles é mais desafiador que o próprio Palmeiras. Eu, sinceramente, galera, não crio crise por causa disso daqui, não. Não crio crise, não. É aquele negócio. Vamos pegar isso aqui de gancho, coloca lá no vestiário antes do jogo contra o Porto e deixa a coisa acontecer. Eu até gosto dessa atmosfera da gente não chegar como favoritos. Não, porque você imagina, se o Palmeiras chega como, vai classificar em primeiro lugar do grupo. Mano, é chato isso. Acaba gerando muito holofote, chama atenção, gera muita pressão, gera toda a expectativa também da galera que tá secando, dos rivais. Óbvio que a galera vai secar, isso é claro. Todo mundo, galera, vou falar uma coisa pra vocês. Aos tricolores, botafoguenses, flamenguistas e palmeirenses, tem ninguém torcendo pela gente não, tá? É só os torcedores mesmo. O torcedor do Palmeiras, o torcedor do Flamengo, o torcedor do Fluminense, o torcedor do Botafogo. Cada um vai torcer pro seu clube. O resto, meu amigo, São Paulinos, corintianos, cruzeirenses, atleticanos, eles estão tudo querendo que a gente se ferre, que a gente se lasque. É essa a realidade. Então, eu até gosto desse tipo de comentário aqui que o meia do Porto fez, porque tira o holofote da gente, joga o favoritismo pra lá, não queremos favoritismo, é isso daí. O Palmeiras, ele se comporta muito melhor quando ele não tem o favoritismo. Quando ele chega com muito favoritismo, geralmente a gente se lasca, parece que não sabe jogar sob pressão, então eu prefiro o favoritismo pra lá. Mas teve palmeirense que ficou muito revoltado com a declaração, e os flamenguistas também ficaram revoltados. Cara, no caso do Flamengo foi uma coisa mais institucional, né? E eu considero até mais grave. Porque que nem o do Palmeiras aí foi uma entrevista do meio-campo lá do Porto, do jogador específico. Mano, cada jogador tem o seu achismo. Cada um pensa aquilo que... Agora, essa daqui do Chelsea com o Flamengo, isso aqui foi uma coisa mais institucional. Porque simplesmente, meus amigos, o Chelsea divulgou a chave dos clubes que vai enfrentar no Super Mundial, esquecendo do Flamengo e colocando o América do México, clube que inclusive não foi classificado, no lugar. Os caras colocaram lá, mano, o América do México no lugar do Flamengo no grupo. É isso daí. Inclusive, eles divulgaram isso nas mídias sociais oficiais. E embora retiraram de uma delas após o erro, e muitas críticas de vários torcedores que acessaram lá, ainda permaneceu na rede social vizinha a postagem. Esses europeus, eles sempre meio que esnolam os clubes brasileiros. Isso daí já não é de hoje. Só que o Chelsea também não pode se esquecer de que o Corinthians foi campeão em cima deles, né? É foda, mas os caras foram, né? Um sul-americano foi campeão em cima deles na final, e o Palmeiras infelizmente não foi, lamentavelmente, aquela final tá até hoje na minha cabeça. É por isso que eu falo pra vocês, a gente tem que fazer um bom mundial para poder surpreender, para poder mostrar também o valor das equipes brasileiras. Vai ser difícil, só que eu acho que as equipes têm que entregar o máximo. Sei lá, mano. De repente o Flamengo consegue fazer o Chelsea sangrar, um empate, por exemplo, e passa em primeiro. Palmeiras vai lá, faz o Porto sangrar, faz o Inter sangrar e passa em primeiro. Por que não? Isso alivia nosso caminho nas oitavas de finais. E também a gente começa a mostrar que não estamos pra brincadeira. Além disso, tem o Botafogo e o Fluminense também aí, com as suas respectivas missões. Mas é isso, mano.
Os clubes europeus, eles agem dessa forma. É um total desinteresse pela história do futebol brasileiro, é uma total falta de respeito. Isso aqui eu acho falta de respeito mesmo, porque não é só o achismo de um jogador específico, mas é uma coisa mais institucional. Como assim? Pô, os caras lá do Chelsea, eles não tiveram a atenção de poder notar esses detalhes e cometer uma gafe dessa? Estão subestimando o adversário, né? Estão subestimando o adversário. E isso que estamos falando aí de uma das equipes hoje em destaque no futebol brasileiro, com grandes jogadores, inclusive, de seleções. Tá bom? Coloca nas... Pois é, pessoal. Não é de hoje, né? Não é de hoje que os clubes europeus não ligam, não estão nem aí para os clubes brasileiros, né? Você acha que isso aí foi uma gafe ou foi de propósito? Para mim, isso aí foi de propósito, né? Colocar o América no lugar do Flamengo, né? Mas isso aí, por uma parte, eu concordo com o Neto, né? Muito bom, né? É bom para o Palmeiras, o jogador do Porto, dizer que não conhece o Palmeiras? Demais. É bom. É bom para o Flamengo, o Chelsea ignorar o Flamengo? É bom. É ótimo, pessoal. Primeiro que transmite para os jogadores do Flamengo a soberba deles, né? Os jogadores do Flamengo olham, os caras estão soberbos aí, sequer sabe quem é o Flamengo, né? Então é a hora da gente mostrar para eles quem é o Flamengo, né? Isso aí, sem sombra de dúvida, para mim, é muito bom, né? Para o Flamengo não se fala, né? E eu vou ser bem realista. E olha que o Chelsea, se for comparar com esses grandes clubes da Europa, pessoal, ele tá ali, vamos lá, num patamar de 5. Vou botar aqui um patamar de 5, né? Os 5 principais. Patamar de 5, né? Para mim, o alto escalão tá ali com Real Madrid, Barcelona, PSG. O segundo escalão é Bayern de Munique. Para mim, ali, o Chelsea tá entre o quarto e o quinto. Tá longe daquele primeiro escalão, né? Então, se um time que tá entre ali os quinto escalão, né? Que para mim hoje, por exemplo, na Inglaterra. Para mim na Inglaterra hoje é Liverpool, é o Manchester City, é o Arsenal, para depois vir o Chelsea. É o quinto clube da Europa hoje, da Inglaterra hoje, né? Então, você imagine os primeiros, né? Se o Chelsea, que hoje é um timinho na Europa. Apesar de foi campeão e tudo aí, né? Mas para mim hoje não configura ali um grande time da Europa. Eu sou bem realista. Se eles estão fazendo isso, você imagine um PSG, um Real Madrid. Cabe aos times brasileiros chegar lá e mostrar quem são eles, né? Isso aí é o mais certo, né? É o mais certo, né? Mas vamos aguardar. Vamos aguardar, né? Tem aquele ditado, nada melhor do que um dia após o outro, né? E sobre a questão aí do fair play financeiro, pessoal, a ideia é fantástica. Se quer organizar os clubes brasileiros, sem sombra de dúvida, é a hora, né? Mudou o presidente da CBF, projetos como a gente viu aí que tá lá engavetado há 10 anos, ninguém sabe o motivo. Quer dizer, até sabe os motivos, né? Não quer desagradar confederações, não quer desagradar presidente de clubes, né? Isso é uma verdade. Um exemplo. Seu Augusto Melo, não sei quem é o presidente do Corinthians, você acha que ele vai gostar do fair play financeiro? Com certeza não, pessoal. Porque o fair play financeiro chega para organizar os clubes. Chega para melhorar a situação dos clubes. Ok, muitos vão dizer, mas só vai favorecer Palmeiras e Flamengo. Não é que vai favorecer. O Flamengo e Palmeiras tanto faz ter fair play financeiro como não, vai ser a mesma coisa. O fair play financeiro vai favorecer vocês que são quebrados. Por que eu digo assim vai favorecer? Porque vai organizar. Mesmo que tenha aqueles presidentes irresponsáveis que muitos clubes do futebol brasileiro têm, vai organizar os clubes. Você não vai poder ir no mercado, sair contratando a torta e a direita, estando devendo no mercado. Não vai, né, pessoal? E a gente sabe que aqui o futebol brasileiro é assim. Tem time aí que não paga ninguém, mas está no mercado. Quando fala em janela de transferência, a janela de transferência abriu, já está no mercado, né?
Agora, assim, eu acho que o fair play financeiro, isso já era para existir. Não precisava de CBF, não precisava de ninguém, pessoal. Só precisava aqueles clubes que são mais organizados botar na cabeça e tomar atitude. Como assim? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro. Vou citar o Flamengo. Hugo Souza, goleiro do Flamengo. O Corinthians queria comprar Hugo Souza. Todo mundo sabe, né? Comprou o Hugo Souza, comprou o Mateuzinho. O que era que o Flamengo era pra fazer? O Flamengo errou pra mim. Seguinte, não, a você eu não vendo. Não, mas a gente vai pagar. Não, não vendo. Ponto final. Pronto. Bateu a porta, ele vai procurar outro time. Quando chegasse no outro time, por exemplo, chegou no... qualquer outro time aí. No Santos, no Palmeiras, no Fluminense. Eu quero contratar tal jogador. Eu vou pagar. Quanto é o jogador? Não, você eu não vendo. Não, mas não, você eu não vendo. Você não paga ninguém. Fechar as portas. Quer dizer, o cerco ia se fechando. Ok, ele ia fazer uma contratação a outra, jogador que estava livre no mercado, aí é problema dele. Problema do jogador. O jogador quiser vir arriscar. Tem jogador aí cobrando, né? Memphis Depay aí já tá revoltado, né? Porque o Corinthians não tá pagando os funcionários dele, premiação tá atrasada. Mas eu acho que os clubes deveriam se unir e fazer isso, pessoal. Um exemplo, o Inter, o Santos, quer comprar o jogador do Flamengo. Não, a gente não vende. E vende à vista. Tem o dinheiro? Não tenho não, eu quero comprar em 10. Não. Fecha as portas. É simples. Acho que os clubes deveriam tomar essa atitude, né? Claro, mas agora, né, parece que vai ser votada essa questão do fair play financeiro. Tomara que vá para frente, né? Tomara que vai para frente, porque o futebol brasileiro tá uma bagunça geral, né? Isso aí é um fato. Né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião sobre esses assuntos. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.